Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça, começando a terceira e última hora, sexta-feira, 15 de dezembro de 2023. 10 horas e 4 minutos. Revista Justiça. Debate. 15 de dezembro, comemoração em todo o país do Dia da Mulher Operadora do Direito. Data celebrada desde 2016, onde foi estabelecido como o Ano da Mulher Advogada, uma justa comemoração às mulheres atuantes na advocacia. O objetivo da data é fortalecer a luta pela igualdade de direitos para as mulheres advogadas e celebrar as conquistas femininas no campo profissional. A cada ano que passa, o número de mulheres advogadas vem crescendo. Segundo dados da Ordem dos Advogados do Brasil de 2022, foram contabilizadas ali 669.998 mulheres advogadas, o que representa mais do que 50% do total de profissionais atuantes, que é de 1.389.328 advogados, isso dados de 2022. A data também, como conversávamos aqui, faz uma homenagem a Mirtz Gomes de Campos, a primeira mulher advogada do Brasil. Ela nasceu no ano de 1875 em Macaé, no Rio de Janeiro. Mirtz foi a primeira brasileira matriculada no curso de Direito e a primeira a concluir o bacharelado, em 1898. Por conta do forte preconceito e também da premissa da época de que a atividade jurídica era restrita aos homens, depois de muita luta, Mirtz conseguiu a legitimidade profissional, ingressando assim no Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, a atual OAB. Por isso, hoje, Dia da Mulher Advogada, vamos debater o trabalho dessas mulheres que advogam no direito penal e também prestar a nossa homenagem a todas as advogadas que estão escutando a Rádio Justiça nesse momento. Começo apresentando as nossas convidadas, as criminalistas. Marília Brambila, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, colegas. É uma alegria nós estarmos aí na véspera do nosso recesso, tratando do nosso dia, que é um dia para se comemorar, apesar de eu sempre dizer que não queria ter um dia para chamar de nosso, que o dia da advocacia, dia do advogado é de 11 de agosto, mas ainda é necessário e vamos hoje falar da advocacia feminina. Doutora Mariana Dias, bem-vinda, bom dia. Olá, bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui com a doutora Marília, né, minha professora, com a colega aqui que hoje vai contar a história dela brilhante da advocacia. E é muito importante, né, reafirmar, apesar da doutora ter falado, não queria um dia para comemorar, mas reafirmar o lugar da mulher advogada, e não só a mulher advogada, da mulher na sociedade brasileira. Doutora Cosma Anastácia no Nascimento, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Bom dia. Eu que agradeço. Um bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, doutora Mariana Brambila, doutora Mariana Dias. Para nós é um presente, né? Poder participar desse debate, poder contar um pouco da nossa história, daquilo que enfrentamos. E assim... infelizmente é um dia, mas começamos com um dia, né? Então a gente vai ganhando o nosso espaço, quebrando os paradigmas, mostrando para a sociedade o quão importante é a nossa participação na seara do direito. Posso perguntar já a sua história, como é que foi, já que a doutora Mariana citou, doutora Cosma, como é que foi? Então, foi assim, um pouquinho complicado, mas assim, o processo sempre deixa boas marcas, né? Deixa assim uma nostalgia. Então, como que tudo começou? Eu fui trabalhar na casa de um casal de procuradores da República, né? E Como doméstica. E já com quase 40 anos, estava com quase 40 anos, então eu já sentia muita dificuldade de locomoção, já com um problema na articulação, no joelho e tal. Tinha muita dificuldade, então, com uns 2 meses eu disse para eles que não dava conta não, que precisava sair, né? E eles têm, na verdade, um filho especial e eles, como eu tinha uma boa relação com o menino que está no espectro autista, então eles me convidaram para trabalhar na escola sendo monitora do menino, acompanhar o menino em tempo integral. E isso aconteceu com a promessa de que eu entraria, né, para uma faculdade que seria pedagogia. Quando eu comecei a procurar o curso, eu pensei,
não vale a pena fazer uma coisa que eu não tenha tanta afinidade, não é isso que eu quero para mim. Aí pensei em algo mais próximo do direito, que eu achei que direito era muito distante para mim, me matriculei no curso de contabilidade. E era à distância, era mais barato, era o que eu conseguia pagar. E aí, no terceiro módulo, eu consegui, né, trocar o curso, porque surgiu o FIES, e aí eu troquei para direito. Ainda fiquei, assim, deslumbrada, assim, uns 2 dias. Meu Deus, tá tudo certo? Tá tudo... É sério, fiquei assim. E aí a minha família, meu esposo, meus filhos, foi que pagaram o preço, né? Porque aí a ausência da mãe, da esposa, o tempo todo, sempre... O meu curso era pela manhã, né? Eu entrei na faculdade, já iniciei pela manhã, e aí o pessoal até dizia que eu era dondoca, né? Porque quem estuda de manhã é dondoca. Falei, não, filha, é porque é assim que dá mais certo. Vamos lá, vai dar certo. Às vezes eu chorava, tinha, assim, umas crises. Não, tô fora do meu contexto, isso não é para mim. Porque vinha a dificuldade. Mas, assim, graças a Deus, eu digo todos os dias, eu sou grata demais a Deus por tudo, sabe? A minha família me proveu mesmo, meu esposo, a gente conseguia viver com um salário. Você veio de onde? Você é de Brasília? Eu sou de Teresina, Piauí. Teresina. E essa época do curso foi quando que você se dedicou ao direito? Eu entrei com 40 anos, em 2013. 2013. Entrei para o segundo semestre, né, do curso. E aí... Continuava fazendo o curso e cuidando do menino? Sim. Tinha uma época que eu fazia assim, eu dormia, eu era cuidadora de uma senhora na 311. Eu dormia com ela, saía de lá, ia para a faculdade, ia para casa... aí eu ia para a escola, passava em casa... via rapidinho os meninos, aí voltava, ia pro curso. Isso virou um negócio. Aí teve uma época que eu ainda prestei um concurso do Banco do Brasil, quase passei, não passei, porque a correria era muito, então faltou pouquíssimo. Passei, na verdade, mas não consegui a nota de corte. Mas porque tinha, assim, aquele gostinho, sabe? Eles estavam sempre me ajudando. Então, eu queria... Eles eram o motivo. Entendeu? Então, eu queria chegar lá, eu queria conquistar. E mesmo com as dificuldades, muitas vezes eu chegava para o meu esposo e dizia para ele assim, amor, eu vou trancar a faculdade. Aí ele dizia, não, você não vai trancar, não. Então, ele estava ali para me manter firme, né? E até troquei, saí da instituição que eu entrei, fui para uma muito melhor, que eu fui para o IDP, que é a top das galáxias aqui em Brasília. Formei bem, graças a Deus. Eu digo que caí lá de paraquedas, porque eu olhava assim, só era filho de ministro, filho de juiz. Mas conseguir estudar lá também não é barato, né? Mas aí era financiado, né? Então, isso me ajudou muito. Eu lembro que eu dizia, bem lá no passado, eu dizia assim, eu queria tanto um padrinho para pagar uma faculdade para mim. Eu achei, o FIES. Vou pagar, vou, né? Tem até um descontão agora aí, né? Então, eu fui abraçando as oportunidades, né? Um dia alguém disse para mim o seguinte, olha, a oportunidade é um bicho de chifre. Quando ele vier agarra. Para você, na sua direção, agarra, ele não tem rabo. Se você perder, você não pega mais. Então, assim, as oportunidades vêm e eu vou agarrando, sabe? Eu não deixo passar, não. Eu tento não deixar passar. E dormia quantas horas por noite nessa época aí? Olha, Sérgio, vou te falar, eu dormia pouco. E teve noites assim, que meu marido, coitado, ele acordava, olhava, eu estava sentada na cama estudando. Amanhecia o dia, eu estava lá estudando. Porque assim, a instituição é excelente. Então, se você não fizer por onde, você fica para trás, né? Sim. Então, eu me dediquei bastante. E assim, graças a Deus, eu gostava de estudar, então isso... E Marília, ouvindo a história, né, da Cosma, daqui a pouco eu vou perguntar para ela, por que o direito penal, Marília? Conta um pouco da sua história também. O meu bicho de chifre chegou muito cedo, né? Eu comecei a fazer faculdade de biologia, né? E na época, todos os meus amigos, meus colegas da UNB eram da área de humanas. E eu estava totalmente desconectada
gostando de biologia e tal. E aí eu falei, não, vou fazer o seguinte, vou me reintegrar ao meu grupo, à minha tribo. E aí fui fazer na faculdade particular o direito. Então, passava o dia inteiro na UNB e à noite ia para a faculdade. E no outro semestre já surgiu uma oportunidade de ir para a Defensoria Pública, e aí eu já peguei menos matérias na UNB, encaixei a Defensoria Pública dentro do meu dia a dia. Quando eu vi, eu estava todos os dias na Defensoria, não tinha mais vontade nenhuma de fazer a biologia e continuava à noite estudando, fazendo direito. E, de repente, eu tive que fazer a escolha. Hoje eu até me arrependo. Eu acho que eu tinha que ter sido um pouquinho mais persistente. Cheguei muito perto de me formar em biologia. E talvez hoje isso me ajudasse bastante com medicina legal, com perícia. A gente sabe que tem muita gente que fez biologia, que hoje advoga. E isso ajuda muito. E o direito penal surgiu simplesmente porque era a cadeira vaga que tinha na defensoria, onde ninguém queria ocupar, né? Na época, Sérgio, ela falou de 2013, eu entrei na defensoria antes, né, de eu me entender como ser humano dentro da sociedade. Eu era muito nova. E eu não tinha experiência de vida nenhuma. Eu era menina, eu entrei na defensoria, eu tinha 17 anos. Né? E tive que esperar completar 18 anos para poder assumir o cargo público, porque não adiantava ser emancipada. Tinha um cargo no GDF, que a defensoria na época ela era da Procuradoria do DF, etc. E ninguém queria. E era pior, Sérgio. Eu vejo hoje a evolução do processo penal. Quando eu comecei a atuar, o interrogatório era o primeiro ato do processo. E o Ministério Público não era obrigado a estar, e nem a defesa. Então, você imagina que você chegava na Defensoria Pública, uma denúncia oferecida com carimbo de recebimento. Tanto é que acho que os jovens advogados não sabem por que a gente deixa aquele espaço nas nossas peças, né? Aquele espaço entre o endereçamento, o número, era onde o juiz, de forma manuscrita ou um carimbo, colocava assim: receba a denúncia, designe-se interrogatório. Então, eu sou da época em que primeiro contato que você tinha com o processo, quando ele chegava para a defensoria para fazer a defesa prévia, que chamava defesa prévia na época, o réu já estava interrogado, né? E você não tinha contato nenhum com ele, e era o momento de você apresentar aquela defesa. E aí eu vejo essa evolução, sabe, Sérgio? Já puxando um pouquinho para responder o porquê o penal, sempre foi muito desafiador. Eu via o pessoal da família, era sempre o mais do mesmo, era pensão alimentícia, guarda, divórcio, briga por talheres e colheres, eu fico com o liquidificador e você fica com a batedeira, e aquilo não me desafiava. E ser mulher, estar nesse momento na advocacia criminal, me fez, assim, que nem eu falei, o bicho. A juíza que eu trabalhava era uma juíza que hoje é desembargadora, a doutora Ivatônia. Tinha a doutora Leila Cury, que era a juíza da primeira vara criminal. Então, o universo tinha a doutora Cândida, que era a promotora de justiça titular da segunda vara criminal de Taguatinga. Então, olha que sorte que eu tive, de estar inserida no universo onde as mulheres já estavam. Né? Então, as outras profissionais, juízas, promotores, eram raras. Então, a gente olhava assim no universo do fórum de promotor, de juiz, era 2 ou 3 juízas e uma promotora no máximo, lá em 2000. Hoje não, hoje você entra numa sala de audiência, aqui em Brasília, pelo menos, sei lá, 70% das juízas aqui da circunscrição de Brasília são mulheres. Agora você aponta promotoras, né? Então, hoje em dia é muito mais, vamos dizer assim, razoável, muito mais aceitável a mulher estar lá. E você imagina uma menina, né, representando a Defensoria Pública, que na época tinham 7 defensores públicos no Distrito Federal inteiro. Você imagina. Não tinha computador, não tinha estrutura. Hoje eu vejo a estrutura da Defensoria de todos os estados, como cresceu, como é um órgão independente, como é valorizada a profissão do defensor público, e deve ser mesmo. Né, aquele que está ali no dia a dia com contato com a população que precisa mesmo, a população mais vulnerável. E estar no direito penal é isso, é estar no lugar certo na hora certa. Eu não falo do bicho de chifre, mas eu falo do trem. Ele só passa uma vez no mesmo lugar com a porta aberta, e você ainda tem que torcer para a porta estar aberta, porque se a porta não estiver aberta, você pode até correr atrás dele, tentar se jogar, mas você não vai conseguir. Então, verdade. É isso.
A oportunidade faz o preparado. Eu até falei isso ontem à noite. Se você tem uma qualificação técnica, se você tem vontade, você pode estar no lugar que você quiser. A Cosma tá aí, né? Tá aqui na Rádio Justiça hoje com a gente comemorando o nosso dia. E uma curiosidade, como foi para o saudoso Coronel Brambila ver a filha advogando no penal? Ai, você me tira a lágrima, né? Pai dizia, eu prendo e você solta. E ele entendia muito, gente. Ele era o meu maior apoiador. Eu imagino. Não, até falar um pouquinho disso. Ontem eu falei assim, a morte pega a gente de surpresa e a gente continua. E ele falava assim, ó, minha filha, todos os processos você dê seu melhor. Por quê? Porque só existe polícia porque existe advogado. Porque se fosse um sistema onde se prendesse e se torturasse, e não é isso que a gente vive uma democracia. Então, eu tenho que ser o melhor policial e fazer com que você seja a melhor advogada. E isso era muito forte. Todos os casos, eu sinto muita falta. Todos os casos eu discutia com ele. Todos. Eu chegava assim, pai, hoje eu assumi o caso de um rapaz que furtou tal coisa. Ele, tá, mas ele estava certo? O que foi? O que tem de prova? Então, assim, qual foi como a polícia atuou? Então, eu sinto falta disso. E aprendeu muito com ele, né? A respirar, né? Uma coisa é certa, né? Você não deixou a desejar. Você honra muito o nome do seu pai. Entendeu? Honra demais. E vejo aqui pelas alunas, né, que já passaram pela doutora Marília, essa integridade, assim, esse valor, né? Vamos falar sobre isso, né, Mariana? Como foi para você o direito? Você teve a doutora Marília também passando por a sua história. Como é que foi esse interesse pelo direito e pelo penal? Inicialmente, eu queria fazer a faculdade de medicina. Queria ser cardiologista. Acompanhava meu pai nas consultas, eu criança, e achava o máximo, né, cardiologista. E aí, fui ficando mais velha, quando terminei o ensino médio, comecei a ficar apaixonada pelo direito, né? Via e não queria ser advogada, queria ser promotora. Entrei na faculdade com esse objetivo, fiz o DF, né? Que tive professores maravilhosos, Marília, professora Isabela Jamar, Alexandre Carvalho, o Cídio Mesquita Rosa Júnior, que é um procurador do DF, e eu tive a oportunidade de ser monitora do Cídio, né? Na matéria de penal. E aí eu comecei a gostar de penal, gostar muito. Eu falei, nossa, quero ser promotora, não quero ser advogada. E eu vi a Marília falando em sala de aula e a Isabela. Eu falei, gente, mas será que elas gostam mesmo de ser advogada? Porque assim... É um personagem. Não, porque assim... elas contavam, né? Não, júri tantas horas, audiência, isso e aquilo. Gente, será que elas gostam mesmo, né? Porque na faculdade, a gente tem... A maioria dos professores, pelo menos na época, eram servidores públicos, não eram advogados. E aí eu fui monitora. Quando chegou a época do estágio obrigatório, eu fui fazer estágio no NPJ de Taguatinga. E aí a prática penal lá é realmente a prática penal. Hardcore. Hardcore, não é Brasília, né? Embora eu more no Plano, eu escolhi lá porque eu falei, eu quero aprender mais. Né? Falaram para mim lá, tem mais oportunidade porque tem mais crimes e tal, você vai ver uma diversidade de crimes. E fui para lá e comecei a me apaixonar mais ainda pelo direito penal. Comecei a fazer tribunal do júri lá, que na época eu era apaixonada pelo promotor, doutor Bernardo Rubano, que é o terror dos advogados. Ele ainda terror está lá. dos advogados, fiz bastante júri enquanto estagiária lá. E fui me apaixonando mais ainda. E quando me formei, para minha surpresa, eu comecei a me decepcionar. Quando eu comecei a atuar, eu comecei a me decepcionar com a promotoria. Eu comecei a ter outra visão da promotoria, né, da magistratura, e me apaixonei pela advocacia criminal. Me apaixonei. Peguei o meu primeiro caso, assim, para fazer um favor, né, para vizinhos, e literalmente me apaixonei. É assim, a advocacia criminal, eu falo, você não escolhe a profissão. É um ministério mesmo, você tem que nascer para aquilo, porque a advocacia criminal não é só honorários, igual as pessoas acham que é. Exatamente. É uma advocacia humanitária, você sentar do lado do réu de verdade, ouvir a história do réu e saber o que daquilo ali você vai conseguir levar para o processo. Não é simplesmente,
ele é culpado mesmo, toca o processo de qualquer jeito. Não, existe uma responsabilidade muito grande em ser advogada. E você, doutora Cosma, como foi enveredar para o direito penal? Eu pego o gancho, né, do que a doutora Mariana falou. O direito penal, ele escolhe a gente. Ele escolhe. Não, eu tenho muitos amigos que dizem, eu não sei como é que você consegue. E tem outros que até arriscam, mas acaba se atrapalhando um pouco, porque não é muito a área, porque não é muito a vibe, né? Então, assim, é exatamente por essa questão. Eu também digo que o direito penal, para mim, foi um ministério. E todas as vezes que eu... Às vezes fico meio de saco cheio, que digo que vou largar, acontece alguma coisa e aí Deus abre meus olhos e diz, não, é aí mesmo, entendeu? Algumas pessoas, né, muitos sabem que eu sou cristã e muitas pessoas na igreja perguntam, mas você é criminalista? Sim, sou criminalista, entendeu? As pessoas parecem que não estão mais lendo a Bíblia, não, né? Estive preso e não me visitaste, né? Então, assim... todo ser humano, ele precisa do acolhimento. Se não for assim, rasga tudo, né? Cadê o devido processo legal? Né? A ampla defesa e o contraditório. Então, tem que ter esse grupo de pessoas voltados, dedicados a essa parte. O direito penal exige muito isso, dedicação, amor. E não é só honorários, não. Não é só honorários. Tem um gostinho diferente. Por exemplo, ontem eu li a decisão da juíza Leila Cury. Sobre que caso? Eu pedi o livramento condicional do cliente. A juíza concedeu, o Ministério Público apresentou agravo em execução e eu fui lá e contra-razoei, né? E aí ela manteve a decisão, ele vai permanecer em livramento condicional. E eu imediatamente mandei mensagem para ele, porque assim, nem todo mundo está perdido, o menino está trabalhando, constituindo família, a esposa está grávida, e me agradece todos os dias, entendeu? Você está entendendo? E assim, eu jamais vou deixar de de trabalhar, de ajudar uma pessoa, porque ela não tenha condições. Os honorários são bons? São. E a gente precisa deles? Sim. A gente não vive de brisa. Minha tia disse que amor não paga conta. Mas o gosto de você receber uma decisão dessa e poder passar para a família fica feliz com você e Deus abençoe. E olha, eu não sei como te agradecer. Agradeça seguindo a sua vida, trabalhando, vencendo, entendeu? E Marília, e o dilema, né? Quando você pega um cliente que cometeu um ato criminoso e aquele que você sabe que é inocente. Como o advogado age nesse momento? Cara, eu detesto advogar para inocente, Sérgio. É mais difícil. Eu acho que todo mundo... É mesmo? Mais difícil? Não, Sérgio, você imagina. Você tem toda uma máquina estatal, você tem um Ministério Público capaz de produzir, diante da tecnologia, todos os meios de provas possíveis, respaldado pela lei, com decisões judiciais, e vai buscando, porque infelizmente, que nem a Mariana falou assim, da decepção de conhecer a promotoria. Não era assim, tá, Mariana? Eu conheço vários promotores aqui no Distrito Federal, de uma leva mais antiga, a doutora Cândida, como eu disse, doutor Fábio, doutor Marcelo, e de uma época em que nós todos, tanto juízes, promotores e advogados, nós estávamos ali para resolver o problema daquele processo. Né? Então, o fato daquele cliente, Sérgio, ser inocente, e eu costumo dizer, os meus clientes não mentem para mim, porque eu não posso ser surpreendida. Ele tem que me falar o que tem no telefone dele, ele tem que me falar o que tem como aconteceu o fato, como se deu, quem assistiu, quem não viu, porque a gente não pode ser surpreendido. Eu não posso pedir uma localização de uma herb, de um celular, de uma triangulação, e ele estando no local do crime. Né? Então, assim, e a gente chega ao ponto de perguntar, o negócio é o seguinte... se você não contar pra mim, pelo menos eu não sei como as meninas fazem. Se você não me contar a verdade, no meio do processo eu descobrir que você mentiu pra mim, isso chama quebra de confiança e isso revoga ali a capacidade técnica, todo o compromisso profissional que eu tenho com você. Então você não pode mentir.
Né? Então, ele tem que me contar. A única pessoa, tem aquele meme, a única pessoa que confia em você, além da sua mãe, é seu advogado. Então, se constrói uma relação. E quando ele chega para você e fala assim, eu sou inocente, e eu adoto uma postura, acho que por isso que a Mariana brinca, fala que eu sou brava, que isso, que aquilo, eu não espero a prova ser produzida contra o meu cliente. Por mais que exista o princípio indubro pro réu, eu vou atrás da prova da inocência. Né? Nos filmes a gente vê a prova do álibi, a prova de onde eu estava, até a prova demoníaca de provar o que eu não fiz, que é no caso do inocente, que é muito difícil. E se vem uma sentença condenatória, Sérgio, você não tem como explicar. Né? Se eu não fiz, se eu sou inocente, como é que aquela prova foi produzida? Como é que você deixou, sendo advogada, essa prova ser produzida e ser capaz de me condenar? De um juiz ler, né, interpretar todo aquele cotejo analítico probatório e dizer que eu sou culpado. Então, a forma com que pelo menos eu adoto a minha advocacia, principalmente na condição daquele que é inocente, essa é muito proativo na produção da prova da inocência. Eu até falo para os meninos assim em sala de aula, gente, essa história de indubro pro réu não existe. Isso tá no livro. Se você quer ser inocentado, vambora, faz prova da sua inocência. E isso, Sérgio, muitas vezes os próprios outros operadores não entendem. O juiz não entende por que eu quero fazer uma prova da inocência. Ele fala assim, mas você não tem que provar que seu cliente é inocente. Tenho sim. Por quê? Porque ele já está esfacelado pelo não cumprimento dos direitos e garantias fundamentais. Tecnicamente, ele está vulnerável, porque dentro de uma relação processual, o réu é sempre o vulnerável. E dentro de uma perspectiva social, ele já está etiquetado. Então, eu preciso resgatar essa dignidade dele nessas várias faces, né? E eu queria propor um tema que ontem eu vi, Sérgio, que foi o stalk processual. Saiu é um debate, e tem tudo a ver, porque é um advogado que está sendo processado por estar perseguindo uma ex-colega de trabalho. Não, o processo... Né? É só um recebimento da denúncia. O que acontece? Nós temos aí, na forma de violência contra a mulher, e aí não dá para falar no Dia da Mulher Advogada sem falar que a gente tem o Conselho Federal ativamente com uma campanha de assédio não. Né? Hoje nós temos o assédio como uma violação, uma falta ética grave, que faz com que a pessoa até seja colocada para fora dos quadros da OAB. E o que chama atenção é que são, dentro dessa relação profissional, um advogado, ele não está condenado, né? A denúncia foi recebida, o Ministério Público ofereceu essa denúncia, vai se discutir se é possível ou não, mas chama atenção porque ele se utilizou da máquina do Poder Judiciário, ele propôs uma série de ações judiciais, onde ela estava lá no outro polo, né? Ele era autor da ação e ela nessas outras ações, como forma de constrangê-la, de causar sofrimento, inclusive profissional. Né? Então, a gente sabe muito bem que a gente dá uma gulgada no nome de qualquer pessoa. Imagina uma advogada que tem 400 processos, 300 processos contra ela sendo dentro de uma relação profissional que se foi desfeita. Então, olha que interessante. Nós estamos construindo mecanismos. Eu não concordo com o mecanismo do direito penal para isso. A gente tinha que ter um mecanismo que antecede essa intervenção do direito penal. Mas acho interessante essa perspectiva de começar a entender que esse empoderamento, do lado que vem, né, o empoderamento da mulher, a violência com que se entra em embate com esse empoderamento é muito maior. Então, quanto mais com dignidade, quanto mais força nós mulheres demonstramos, parece que a porrada só aumenta. Né? Eu não sei se as meninas... E é interessante, porque aí a gente pensa assim, poxa, mas eu sou uma mulher, eu sou empoderada, eu pago minhas contas. E aí, do outro lado, o assinte é muito maior. Ah, então quer dizer que se você é tudo isso, você não pode errar. Se você quer dizer que você se coloca nessa condição de igual, então você não pode ter mais características femininas. Então, eu acho que a gente tem que encontrar esse equilíbrio, sabe, Sérgio? Eu sinto muito isso.
quanto mais alto a gente sobe, além de menos mulheres a gente encontra, mais entrave, mais desrespeito, mais falta de comprometimento com a nossa condição de ser mulher. Eu vou aproveitar esse gancho, pergunto para a doutora Mariana. Isso entra a situação do assédio, o que você passa no seu dia a dia como advogada, o que podemos melhorar? E essa situação, há um assédio, há um confronto pelo fato de você ser mulher advogada? Há um menosprezo. A doutora Marília falando aqui, eu fico rindo que eu estou lembrando. Eu atuo muito em processos de operações. E geralmente são sempre advogados homens, né? Processos com 20, 30 réus e os gatos pingados de advogadas. Eu peguei um processo que só tinha eu de advogada mulher. E assim... E quantos advogados homens? Mais de 20. Mais de 20 só eu de mulher. E o cliente era tido como líder da situação ali que estava sendo, né, apontada a ação penal. E simplesmente os comentários eram: por que a doutora? A doutora é novinha, fulano contratou ela? Será que ela tem um caso com fulano? É sempre assim. Não é pela sua capacidade intelectual. É sempre assim, ou pela beleza, ou você tem um caso com alguém, você teve êxito porque você conhece alguém. Entendeu? Inclusive na audiência eu ouvi de um advogado que me entristeceu muito, renomado aqui de Brasília, assim, também, né, doutora, a senhora é muito bonita, né? O juiz vai conceder. É triste ouvir isso. E entre eles acham que está te elogiando. Quando, na verdade, ele está menosprezando a sua condição de mulher enquanto profissional, ou seja, que você não tem capacidade de estar ali naquele meio, apresentando uma defesa tão digna e qualificada quanto eles. E isso eu vejo, é triste, não só no meio dos advogados, mas no sistema prisional, muitas vezes nas delegacias, em que chega-se advogada e o tratamento é totalmente diferente quando tem um outro advogado homem. Já chegaram assim a me perguntar: doutora, você conhece o preso de onde? Oi? Como assim? Você conhece de onde? Como se tivesse algum vínculo, uma relação. É isso que a advogada mulher passa. Eu vou ao presídio, embora a gente não tenha uma vestimenta impulsionada para nós mulheres mesmo. A mulher tem que vestir isso, aquilo. Mas eu vou ao presídio, eu não uso uma blusa que tem uma alcinha, eu não visto. Eu não vou pro presídio com meus braços fora. Eu não vou se minha saia ou meu vestido não estiver literalmente no joelho. Por quê? Infelizmente, nós mulheres temos que nos resguardar dessa forma para que não sejamos mais expostas, sendo desqualificadas pela vestimenta que a gente está. Porque até a roupa que a advogada veste é motivo para ser desqualificada. E você, doutora Cosma, como foi também? Passa por essa situação? O pessoal bate o olho e fala: você é advogada? Algumas pessoas que me conhecem até riem, porque eu já passei por algumas situações assim, bem, digo, até chocantes. Eu construí uma casa na chácara, mas eu tenho uma casa no Itapuã. Então, assim, lá eu antes considerava o meu QG, né? Tava sempre ali. Como eu tô sempre perto, a polícia aborda, já liga para mim, eu chego rapidinho. E um dia eu ouvi de um policial militar: a senhora advoga pros peba do Itapuã tudinho, hein? Deve estar rica. Outra vez, eles tinham feito uma abordagem, entrou na residência sem autorização, eu cheguei de pronto e já tinha 2 dentro da viatura. Eles encontraram algumas coisas, mas aí eu cheguei em seguida e eu tive que... Aí o policial falou que eu não poderia advogar para o rapaz ali no momento. Eu falei: por quê, rapaz? Para com essa implicância besta comigo. Bom, doutora, a senhora também não pode ver um vagabundo indo preso? Sabe? A gente escuta cada coisa. A advogada forja, advogada dos flagelados, chega na delegacia: a senhora de novo, doutora, sabe? Em todos os lugares, né? A doutora Mariana, novinha, bonitinha, passa por isso. Agora imagine eu. Hoje faço 50 e eu ainda tenho cuidado. Não, hoje eu tenho 50, perdão.
eu ainda tenho cuidado com as vestimentas. Imagine você. Então, assim, já mais velha, gordinha, totalmente fora dos padrões de beleza, negra, pobre. Imagina isso. Então, assim... Ainda tem isso. Ainda tem... Então, eles parece que não aceitam que a gente chegue, que a gente tem essa autonomia de chegar, a gente tem as nossas prerrogativas, então eles querem passar por cima. Se você tem um pouquinho mais de conhecimento, se você não tem, você não consegue abafar esse constrangimento que você vai passar na delegacia. Então você tem... E assim, é estudando sempre, porque senão vão passar por cima da gente com um rolo compressor. Isso acontece demais, na rua, na delegacia, no presídio. Qualquer lugar que a gente for, a gente está fadado a passar por esse tipo de constrangimento, entendeu? Porque são pessoas, entendeu? Então, a gente até costuma brincar, você é um frustrado porque queria ser advogado e não conseguiu, né? Então, Doutora Marília, enfim, né? já passou por isso também? Passa? Hoje eu não passo mais, Sérgio, porque eu acho que eu nem percebo, acho que eu já me irritei tanto, então quando vem uma fala dessa natureza, mas eu tenho para mim, Sérgio, que o que acontece conosco, além de ser essa questão do machismo estrutural, é que fala isso que falou para a doutora ou para a Mariana para um homem. Não o homem fala. vai reagir. Não fala, né? Então, chegar e falar assim, você aqui de novo. Se fosse um advogado homem, olhar, eu tô aqui, ia ter agressão física, né? Então, eu vejo muito isso. Eles se aproveitam dessa condição de saber que a gente não vai partir para cima, porque eu já presenciei, Sérgio, coisas que comigo e com outras colegas, que se fossem 1/10 dita a um homem, o outro estava com o olho roxo na mesma hora, né? Então, questão de presídio aqui no Distrito Federal, a gente, apesar da Polícia Penal aqui ter pequeno efetivo, são poucos policiais penais, a gente ainda tem que aumentar. Aqui ainda é o quadradinho mágico. Você vai no interior, né, do interior de vários estados, onde você nem tem, é a polícia militar que cuida da cadeia pública. Já fui no interior do lado do Pernambuco, que eu cheguei, e quem abriu a porta foi o preso. Não tinha ninguém, era o preso e o caramelo na cadeia pública. Então, assim, nós que estamos na advocacia criminal, além de enfrentar esses constrangimentos, eu, por exemplo, sempre oriento, não só as mulheres, mas não fazer nenhuma diligência fora do fórum sozinho. Seja você advogada mulher, seja você advogado homem. Por que o advogado criminalista anda em dupla? Para se proteger, né? O policial também não anda em dupla para se proteger, para fazer cuida das minhas costas, né? Faz aí o meu respaldo, me protege. A gente tem que fazer isso, infelizmente, né? Então, por exemplo, se a gente está sozinho e tenta gravar, batem na gente, tentam tomar um celular. Mesmo sabendo que legalmente, legitimamente, a gente pode gravar qualquer ato, em qualquer lugar, em qualquer esfera. No presídio é pior ainda. Por quê? Porque você entra sem celular, você entra desacompanhada, você tem que... É você e Deus. E torcer para não tocar lá a sirene no meio, porque eu já tive também no meio de uma sirene. Já. Acontece alguma intercorrência, né, entre os presos? Aí toca a sirene, a primeira coisa que você faz, encosta na parede, a gente já tem mais ou menos um treinamento, encosta na parede, o agente penitenciário vai te deixar entre duas grades, depois ele vai te tirar de lá. Então, quando a gente fala dos cursos de atuação, eu conto essas experiências, né? Então, o que eu vou fazer quando a sirene tocar e eu estiver dentro do presídio? Poxa, eu nem imaginei isso. Nunca... Não, encosta na parede, porque... vai acontecer isso e isso, o treinamento deles é esse. Então, essa condição de ser mulher na advocacia criminal, Sérgio, e além de ter essa coisa ruim, né, os constrangimentos, tem a coisa boa. Eu costumo dizer que nós, mulheres, nós somos muito detalhistas. Muito. No processo penal, principalmente hoje em dia, quando você tem a utilização da inteligência artificial, os meios de prova de interceptação telefônica. Sérgio, eu tenho certeza que você não tem condições de escutar 70 mil horas de interceptação telefônica, que eu e a Mariana já tivemos que fazer isso manualmente. Né? A gente não tinha programa, porque hoje a gente tem programa, a gente coloca lá a interceptação telefônica, os áudios originários, e é caríssimo. E quando o programa
roda no seu computador. Porque às vezes tem programas e devidos processos que você só consegue ouvir no cartório da vara. Porque tem que Eu ter pego um um computador código, com mais o formato de... do áudio. o processamento do do arquivo, arquivo. porque tem aquela história de memória RAM, não sei o quê, o armazenamento. Então, se você não tiver um computador Senhas de também. ponta, você não consegue, o processador não lê, por quê? Porque o arquivo é muito pesado. Então, eu te falo assim, a gente tem uma paciência... Extremamente dentro- detalhista. Não, e é um negócio... Marília falando de paciência, né? Então, os meus processos... é até... Exato. A autocrítica É. é sensacional. Mas é de uma... Eu te falo assim, parece que eu vou para o universo paralelo quando eu estou lendo um processo. Eu começo a ler e antigamente eu ensinava os alunos a ler de trás para frente para ver logo qual é o seu prazo, não sei o quê. Hoje em dia, depois da experiência que eu bato o olho, já sei o que eu tenho que fazer, cara, eu vou atravessando aquelas páginas, Sérgio, aquele flagrante, parece que eu sinto o cheiro da delegacia. Eu vejo o agente de polícia, eu vejo o delegado ouvindo aquele Você cliente. cria a imagem. Não, a e imagem sonora. é tudo, sabe? Eu acho que Você entra na atmosfera mesmo do processo. Sim, e aí o cliente chega para você e fala assim, nossa, você compreende isso aqui. É um pouquinho de experiência de vida, né? Então, e o comprometimento que a gente tem com os nossos processos. Eu atuo também, Mari, em vários processos que eu sou a única advogada, né? Então, a forma com que a gente encara as situações, o ato formal da audiência, a forma com que a gente se comporta perante as testemunhas. Hoje, com a Lei Mariana Ferri, a gente tem que ter um cuidado enorme ao fazer as perguntas. A gente Pra tem vítima, essa eu sou bastante criticada, porque a pessoa olha pra minha cara e fica com medo de mim. Uma vítima falou assim, ela tá olhando pra mim. Ai, meu Deus. Tá, desculpa. Aí eu até falei com a juíza, deu até uma briga nesse dia. Eu falei, mas eu não posso olhar, a vítima tá prestando depoimento. Ela, não, Marília. Então, assim, a forma e o cuidado que você tem com o processo, não estou dizendo que os meninos, os advogados não tenham, mas eu me sinto... Mas isso é de mulher, né, doutora? É, Isso é de mulher. é coisa de menina, né? É coisa de menina. A mulher Faltava extremamente, isso. A gente é muito atenciosa. Muito atenciosa. A mulher consegue ouvir... Por exemplo, eu escuto muito dos advogados. Nossa, doutora, mas você atende? Eu entro lá, eu fico 5 minutos. Eu falei, não, eu levo a 1 hora de atendimento que eu tenho. Porque, assim, é um detalhe ou outro que passa batido numa conversa com o cliente que pode salvar a defesa dele, simplesmente porque você não teve paciência de ouvi-lo. Não, e esse negócio de ouvir, eu fui atender um cliente preso, aí ele falou assim, doutora, e a minha gatinha? Eu, que gatinha? Não, eu tinha uma gata. Tem uma gata. Cadê a gata? Eu fui presa em flagrante, cadê minha gata? Como assim? Cadê sua gata? Aí eu fui atrás da gata dele. Aí eu fui atrás da gata dele. E aí, quando eu fui olhar as imagens atrás da gata dele, eu descobri que possivelmente o flagrante dele era totalmente ilegal. E eu não estava lá, porque as pessoas não dão importância para as nulidades. Hoje em dia, o contexto da nulidade que está em voga, né? Os grandes autores, Alexandre, Auri, o Rômulo, todo mundo falando de nulidades. E aí, eu fui atrás da gata. Aí eu fui no condomínio, falei, cadê as imagens do prédio, a gata? Não, doutora, a gata sumiu, porque na hora do flagrante a gata fugiu mesmo. Só que eu fui atrás das imagens e nas imagens eu percebi como é que foi ali que eles entraram no prédio, o policial entrou no prédio, os outros policiais. E eu falei, gente, a gata vai te salvar. Então, assim, o ouvir, isso é tão importante, a gente ouvir o cliente. O que pode parecer que não é importante, é igual aquela história do Legalmente Loira. A menina ganhou a causa porque naquele filme, né, famoso, porque ela sabia que a menina tinha feito um permanente e que ela não podia estar tomando banho com o cabelo molhado. Ela não podia estar tomando banho, não podia ter molhado o cabelo porque ela tinha feito um permanente. Então, são essas coisas, esses insights, assim, que nós temos no nosso dia a dia. Eu acho até pela nossa condição de poder ser mãe, né, poder já nascer com esse espírito de cuidar dos outros, esses detalhes são importantes, né? A forma com que você olha para o ser humano, isso reflete muito a nossa advocacia. Deixa eu puxar um outro ponto aqui, nosso tempo já está passando rápido, né? E temos aqui também muitas advogadas ou estudantes de direito que estão acompanhando esta entrevista nossa. O que você pode deixar de recado, Mariana, para que também essas advogadas
entrem nessa área do direito penal? Olha, é uma área desafiadora. Não é uma profissão de glamour, igual muitos pregam. A advocacia criminal realmente é um ministério. A pessoa, ela tem que estar disposta a advogar. Ser advogada criminalista é você ter o celular 24 horas ligado, é você ter paciência de ouvir seu cliente, é você estar disposta a enfrentar o sistema prisional, a fazer denúncias quando necessárias, a sofrer represálias e manter a sua dignidade enquanto mulher. Ser advogada criminalista, além de tudo, é uma profissão de extrema nobreza. Eu falo assim com muito orgulho, não há demérito nenhum em ser advogada. Infelizmente, enfrentamos muita criminalização da advocacia em geral, mas não desista. Quem tem vontade de ser advogada e quer ser criminalista, pode vir. A advocacia tem espaço para todos, mas trabalhem com respeito, com dignidade, com lealdade processual, porque não se brinca com a liberdade alheia. A liberdade é o bem mais precioso que qualquer ser humano pode ter. Doutora Cosma, qual também é o recado que você deixa para essa estudante de direito, essa advogada que está ainda indefinida sobre que área deve seguir? Quem quer fazer o direito, quem quer atuar no direito penal, já sai com isso já na faculdade ou pode ainda criar o gosto? Eu já vi casos de profissionais que descobriram no decorrer, já atuando, né? Mas pulsa muito forte quando a gente ainda está na faculdade. Principalmente, por exemplo, eu tive Cristiane Damasceno como professora em quase todas as minhas cadeiras de direito penal. Então, assim, já sabia o que queria, entendeu? Então, assim, eu quero dizer para essas pessoas que, em que pese a gente passe por esses percalços, né, doutora Marília, tem um gosto diferente. A gente, além dos honorários, é gratificante, porque você não ajuda a pessoa somente com a sua técnica. A gente abraça famílias, a gente abraça o cliente e tem essa coisa do instinto materno também, então a gente consegue ganhar muito mais do que os honorários, entendeu? Aquele gostinho de que você cooperou para que a pessoa esteja em liberdade ou que você conseguiu que pelo menos ele alcançasse uma pena mais justa, entendeu? Porque a gente tem que trabalhar, não é só para absolver o cliente, entendeu? Mas caso ele seja culpado e não tenha como provar de alguma outra forma que ele não seja, você tem que trabalhar para que ele tenha a pena mais justa possível. Porque nós temos um código penal, um código de processo penal, e isso tudo tem que ser alcançado. Entendeu? Então, não desistam. Se tem vontade, se acha que tem, assim, um viés voltado para o direito penal, persista. E a gente está aqui. Eu tenho certeza que a doutora Mariana e a doutora Marília estão de braços abertos. Tem espaço para todo mundo, desde que você seja, como disse a doutora Mariana, leal ao seu cliente, leal a você, seja ético, seja honesto e tenha muito amor no seu coração. Com certeza, vai dar certo. Doutora Marília, como professora, encontra ali as estudantes de direito, fica aí indecisa, encontra a professora durona. E aí, o que você diz para esta advogada, para essa estudante de direito sobre o direito penal, para que ela siga essa vocação, se assim sentir? Gente, eu não tenho horário, eu faço meu horário. Claro que a gente tem as nossas emergências, urgências, mas eu posso estar aqui na Rádio Justiça numa sexta-feira de manhã. Eu tenho a liberdade, hoje em dia, de escolher quem são os meus clientes. Demora um pouco no início, a gente acaba fazendo a advocacia de todos os crimes e hoje, graças a Deus e graças a esse comprometimento, eu já tenho uma carteira e um direcionamento na advocacia que eu posso escolher, né, se eu vou advogar para aquela causa ou não. Isso é assim, incrível. E eu vou dizer assim para as novas advogadas que daqui a pouco, e aí isso é um movimento que eu tenho reparado em delegacia, agora com a PM podendo não ter mais cota de mulheres, daqui a pouco vocês que vão ter que pedir licença
para estarem ao nosso lado. Assim, hoje em dia eu fico assim, gente, tem muita delegada mulher, tem muita promotora, tem muita juíza, todos os profissionais, todas as áreas. Você vai fazer um curso, a gente foi agora no Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal, o EBAC, você olhava, Sérgio, só tinha mulher. Na conferência, eu não fui na conferência de Belo Horizonte, mas eu vi as fotos, você olhava na conferência, era um mar de gente, e a maioria eram mulheres. Então, assim, daqui a pouco, ser advogada criminal ou criminalista vai ser só ser advogada. Ainda temos essa pecha, porque a advocacia criminal, ela é, né, complicada socialmente, mas eu falo assim, gente, que nem você falou da Cris Damasceno, acho que a Mariana viu. Eu chegava em sala de aula e falava assim, gente, hoje eu fiz uma audiência, aí aconteceu isso, daqui a pouco a testemunha, a gente faz a pergunta caracol, aí já vai ensinando para o aluno como é que você faz o tal do cross, que hoje é tudo em inglês, não, como é que você faz pergunta para chegar no ponto que você quer que a testemunha responda. E aí você começa a contar na prática, aí você começa a ver os olhinhos dos alunos assim, e fala assim, gente, é isso, ela gosta mesmo disso. Eu amo ser advogada criminalista. Amo, amo, amo. Você fala assim, Marília, você quer, naquela história, você quer trocar a sua advocacia pela advocacia empresarial? Não quero. Não quero. Claro que eu quero encontrar um empresário rico que tenha muito dinheiro e só faça coisa errada. Mas no dia a dia, o que me dá essa vontade, olha que são muitos anos de eu sair daqui e falar, eu já estou pensando, cara, eu tenho 2 prazos, eu tenho 2 alegações finais, eu já estou pensando na tese de nulidade, eu já estou lembrando o que eu escrevi na resposta à acusação, se a gente degravou ou não degravou os depoimentos, como é que vai isso acontecer. Tá Isso, o HD aqui, 24 horas funcionando. Gente, é assim. E eu acho que é incrível estar advogado, ser advogado, porque tinha uma coisa que o Evandro Lins e Silva, que foi até paraninfo da formatura da minha mãe, quando minha mãe se formou em Direito, que minha mãe também é mulher advogada, e é uma homenagem para ela também estar aqui, que ele dizia assim, você precisa entrar no estado de júri. Entre no estado de júri. O que é entrar no estado de júri? Sérgio, é uma visão de túnel. Ao mesmo tempo que você vê tudo, a concentração é foco. Por que a gente fica tão cansado no dia seguinte do júri? Parece que um trator passou em cima de mim. Porque você ficou ali naquelas 24 horas. Imagina no júri da Kiss que os meninos vão enfrentar de novo. Aqueles 20, 30 dias. É tanta concentração em tudo que está acontecendo ao seu redor que parece que você sai de lá exaurido, mas uma sensação no dia seguinte, o cansaço com uma leveza, com uma sensação de dever cumprido, independentemente de ter dado certo para o seu cliente ou não. Se você trabalhou bem, se você fez o seu papel, nossa, não tem preço. Infelizmente, o nosso tempo já está esgotado. Quero agradecer às nossas convidadas, deixando aqui a nossa homenagem, o nosso abraço a toda mulher advogada. Quero agradecer a participação aqui da criminalista, doutora Mariana Dias. Doutora Mariana, obrigado por estar conosco. Suas considerações. Obrigada, Sérgio. Foi uma manhã muito prazerosa ouvir, né, as experiências das doutoras. Eu não tenho nem palavras para falar assim, sobre o que eu sinto em ser advogada, apesar das dores durante todo o trajeto. É tão gratificante. É tão gratificante você poder fazer pelo outro, você ser a voz do outro, porque a advogada é ser isso. Muito obrigado também, doutora Cosma Anastácia do Nascimento. Obrigado por estar conosco e as suas considerações finais. Quero te agradecer, me sinto honrada por participar dessa mesa com a doutora Mariana, com a doutora Marília Brambila. Fiquei com um pouquinho de medo, mas deu tudo certo. Vocês se enfrentaram uma de cada lado ou não? Não. Ainda não. Não, se isso acontecer, eu vou contratar mais uns 5 colegas, porque aí o trator vai fazer igual os promotores. Vou.
quando é júri com a Marília, vai mais um. Sou só gratidão, viu, Sérgio? Muito obrigada mesmo. Deus abençoe a sua vida, das doutoras também. E, assim, a gente está esperando você para caminhar com a gente também aqui. Olha, tá na hora. A gente sabe que você tem uma quedinha. É o convívio, mas muito obrigado. Agradeço também, professora Marília Brambila. Obrigado por estar conosco. Sua consideração, sua mensagem final. Advogadas, hoje é o nosso dia. Aproveite e, ó, no final do dia, cabeça erguida, vambora, que amanhã, né, é um novo dia. O ano que vem, gente, tem, assim, eu tenho uma esperança de que será um ano, assim, incrível para a advocacia. Nós estamos vivendo crise econômica em todos os setores. Os advogados que estão dizendo que estão ganhando dinheiro é mentira, Sérgio. Porque já passou a era dos advogados criminalistas ganharem dinheiro, porque o dinheiro hoje é todo bloqueado das operações. É tanto cursinho para ganhar dinheiro, ter a carteira arrasta para cima, é mentira. Ai, meu Deus. Eu não gosto de tratar desse assunto, porque eu toda vez que eu falo e o povo grava um curso, Brambila, eu vou gravar curso de quê, gente? Vai pra dentro de uma sala de aula, vai pra dentro de uma delegacia. Só se eu fizer uma live dentro da delegacia, virar pro delegado e falar assim, ó, o delegado aqui tá lavrando flagrante. Delegado, que eu só escreveu o quê? Porque não existe esse negócio, não existe mágica, é dedicação. E, gente, cabeça erguida, porra, ser advogado é massa demais. 11 horas em ponto, Revista Justiça fica por aqui. Agradeço mais uma vez aos nossos convidados e nosso parabéns para todas as advogadas. Programa de hoje, apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Lembro que essa entrevista, essa mesa redonda, esse debate, vai estar disponível também no YouTube para você assistir quando quiser. Está chegando aí Felipe Seabra com Capital do Rock. Um excelente dia, bom fim de semana e até segunda. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.